Olá, meus bonitos, minhas bonitas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula, a segunda aula do curso Possibilidades e Desafios da Educação Remota. Eu sou o professor Ítalo Bandeira e vou estar com vocês nessa aula em parceria com o Instituto Mendonça de Educação do Cariri, nesse nosso projeto da dobradinha do IMEC, onde vocês vão estar realizando 2 cursos por o preço apenas de um, né? Vem aí, né, falando de IMEC, vem aí o primeiro congresso online cearense de neuroeducação, que será idealizado e realizado, promovido por o Instituto, e eu vou estar lá como um dos professores palestrantes, quanto mesmo, né? Minha gente, daqui para o final do vídeo eu vou soltar a fofoca do tema do congresso, que vai ser maravilhoso. Façam parte, vai ser imperdível. Profissionais de sucesso precisam participar desse congresso. Vamos lá começar a nossa aula. Como toda aula, eu começo com uma reflexão. E a reflexão de hoje é: você é responsável pela sua transformação. Acho que quem fez o curso da BNCC, eu já tive, né, o privilégio de abrir uma aula com a imagem dessa, porque é preciso se transformar. Se é preciso estar em movimento, como eu falei na aula passada, também é preciso estar em constante transformação. Nós não podemos nos dar o luxo de sermos os mesmos todos os dias, porque todos os dias o mundo muda e exige de nós uma postura diferente. Nós podemos conservar valores, mas nós não podemos esperar mudanças, nós não podemos esperar acontecimentos na nossa vida vindo de outra pessoa. Nós temos que nos olhar no espelho e dizer: eu sou o cara, eu sou a cara que vai fazer a diferença todo dia na minha vida. E é por isso que nós estamos aqui fazendo esse curso, é por isso que nós estamos aqui nos preparando profissionalmente, porque quando a gente muda profissionalmente, que começa a colher os frutos, e mudar profissionalmente é algo que é gradativo, é devagarzinho, é trabalho de formiguinha, mas que lá na frente a gente vai colher frutos positivos, e aí quando a gente estiver colhendo frutos positivos, a gente vai dizer: valeu a pena ser uma pessoa que vive em constante metamorfose, em constante mudança, buscando sempre o melhor, evidentemente. Então, vamos dando continuidade com o nosso curso. Agora que a gente passa por um momento fofura da aula, nós vamos passar por um momento agora de o que eu lembro. A gente reclama dos nossos alunos, dos meninos que a gente cuida, que eles não lembram daquilo que a gente fala, que eles não estudam. E a gente consegue lembrar o que foi de fato que a gente estudou na aula 1 para a gente dar continuidade com a aula 2 desse curso. A gente começou a aula 1 falando um pouco sobre o Covid e seus impactos no mundo, né, e principalmente no formato de fazer a educação. Compreendemos que o Covid ele intensificou o uso da tecnologia na educação, porque ele já vinha sendo feito, né? E a gente foi entendendo historicamente que os processos históricos, eles tiveram, cada tempo histórico teve uma tecnologia diferente que mudou a forma de vida do ser humano. Sendo assim, tecnologia é poder e, né, a educação ela é um veículo de articulação entre o poder, o uso da tecnologia, da informação. E que nós, enquanto professores, não podemos nos dar o luxo de sofrermos da síndrome Gabriela, do eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Ora, bolas. Se você for a Gabriela, meu amor, desista de ser professor, porque você está no lugar errado. Escola é um espaço vivo, dinâmico, que exige que você esteja estudando, se atualizando, se transformando, e é por isso que a gente vai tentar compreender um pouco o que é que nós vamos trabalhar daqui para frente, né? Meu Deus! E agora? Eu já entendi que a tecnologia é veículo de poder e que a educação é a articulação entre poder, sociedade e conhecimento. E que eu preciso estar me transformando. E agora, o que é que nós vamos estudar? O que é que nós vamos ver? Bem, nós vamos ver. Nós vamos para as dicas hoje, aquelas velhas dicas, porque vocês estão viciados, vocês são parte da geração YouTube, que aquilo que vocês não sabem, vocês assistem um vídeo aqui no YouTube e vocês descobrem como fazer. Então vocês estão ansiosos pelas dicas de como ser um super professor digital influencer. Nós não vamos para as dicas agora, mas vai ter dicas sim nesse vídeo, né?
Será que ele vai me dizer como ser esse super professor, super atualizado em movimento? Gente, isso tem que sair dentro de vocês, mas eu vou dar umas dicasinhas de como a gente pode, né? Vai ter a receita para o sucesso? Não, isso não vai ter. Gata, a receita do seu sucesso você tem que ver de acordo com a sua rotina, com a sua vida, com o seu poder aquisitivo. Então, a receita do sucesso, quem vai montar é você, com elementos que a gente vai estar vendo nesse vídeo, em outros vídeos que vocês vão procurar, em outras aulas, com processos formativos que vocês vão dar conta. Aí vocês sim vão ser profissionais de sucesso. Será que vale a pena continuar assistindo esse vídeo depois de tudo isso que eu disse? Vale, pessoal, vale pelo conhecimento que vai ter no vídeo e pela possibilidade de você olhar para você, analisar o conhecimento que você adquiriu e dizer o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. A partir do que nós vamos conversar aqui hoje, você pode ter início, pode se dar início a esse momento, né? Então, continuando aqui, pessoal, vamos lá pensar um pouco na tecnologia voltada para a educação. Nós entendemos alguns conceitos, como o conceito de tecnologia, de técnica, né, de inovação, de novas tecnologias, e agora nós vamos entender outros conceitos, que é o conceito de EAD, Educação à Distância, e o conceito de aulas remotas. Será que isso são as mesmas coisas? Será que isso é sinônimo um do outro? Será que deixei de ser professor presencial para poder ser professor EAD, para ser professor da educação à distância? Bem, pessoal, não. A resposta é não. Vocês precisam saber e entender que aula EAD e aula remota, educação à distância e aulas remotas são coisas completamente distintas, bem diferentes. E no começo da aula de hoje, e durante, né, o desenvolvimento da aula de hoje, eu vou tentar explicar para vocês o que são e o que não são cada uma delas. E a partir daí a gente repensar o nosso ser pedagógico, o nosso ser docente, ser professor, né? Então vamos lá. Só espero aqui para vocês entenderem um pouquinho, né? O que é educação à distância? A sigla EAD significa ensino à distância. Esse termo descreve uma modalidade de ensino no qual o aluno não se encontra fisicamente em uma sala de aula tradicional. As aulas são ministradas e assistidas remotamente, podendo ser em tempo real ou não, em formato de aulas gravadas. Pessoal, como assim? É o que eu faço. Estão chamando de aula remota, mas eu estou fazendo justamente isso. Mas calma, a gente vai discutir, refletir sobre a educação à distância hoje. Você vai entender que não. A educação à distância, ela requer uma série de componentes que a escola tradicional ela não tem, ela não nos fornece esses equipamentos, essa estrutura para desenvolver uma educação à distância. Como aí no conceito está dizendo, né, fisicamente ninguém se encontra na educação EAD. Como aí está dizendo, essas aulas elas podem ser em tempo real ou gravadas, mas em 99,9% das vezes essas aulas são gravadas. Tem uma estrutura de informática, uma estrutura computadorizada, uma estrutura de edição, uma estrutura audiovisual preparada para que o aluno entenda tudo o que ele precisa entender do conhecimento só assistindo a aula. E se ele precisar dúvida, não vai ter a presença do professor, vai ter a presença de um tutor que pode estar em tempo real ou não, disponibilizando, né, o seu tempo para ele, para poder retirar essas dúvidas. As dúvidas podem ser retiradas via e-mail ou via algum canal de comunicação estabelecido dentro de uma própria plataforma, né? Outra característica. Para a EAD existir, ela precisa de uma plataforma específica só dela. Né? Então, a educação à distância requer um investimento gigantesco da instituição que quer promover, mas também tem todo um preparo. Outra característica da educação à distância é que o professor ele se torna um pouco descartável. Porque eu preciso de um professor que vai gravar uma aula que pode estar sendo utilizada há 1, 2, 3, 5 anos, até aquela aula estar com conhecimento defasado e precisar ser refeito de novo. Então, bebê, educação à distância pode ser sinônimo de desemprego se você não é um profissional, né, que se articula com esse meio e consegue gravar aulas para várias instituições, dar aulas de vários cursos numa mesma instituição. Então, a educação à distância ela traz um risco de empregabilidade. Ela já é usada no Brasil há muito tempo, usando outras tecnologias
Sabe aquele supletivozinho que a gente ia pegar o envelope no correio e fazia? Isso era educação à distância. Era uma modalidade de educação à distância. E outra coisa, existem modalidades de ensino. A modalidade presencial, que é a que nós estamos habituados e somos frutos dela. A modalidade à distância é uma outra modalidade. Quando a gente for trabalhar a educação remota, vocês vão compreender que a educação remota ela não é uma modalidade de ensino, ela é um equipamento, ela é um instrumento. Né? Mas voltando para a educação EAD, ela traz 3 características básicas. A primeira característica é a flexibilidade de tempo, de local. Então, eu quero fazer um curso que é promovido lá por Universidade da Europa. Através da tecnologia, da modalidade EAD, eu posso fazer. E as aulas, como elas estão gravadas, elas me proporcionam a maior comodidade no sentido de poder assistir a hora que eu quiser, o dia que eu quiser, fazer a atividade dentro daquele cronograma que a instituição me colocou. Ela vai apresentar, né, também ela vai ter que acompanhar o maior índice de inovação tecnológica, de inovação pedagógica, de inovação no preparo, no diálogo, na linguagem, né, da informática, na linguagem digital, que é uma linguagem nova que está surgindo, que a gente pode fazer um curso sobre ela, né, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Que essa linguagem, que ela é própria desse cyberespaço que a gente viu também na aula passada, né, que todo esse processo de educação tecnológica, ele vai construir, né, uma base imaterial que é o cyberespaço. E a forma como a gente se comunica, a linguagem que a gente usa é outra. E tudo isso está dentro desse campo da inovação que a educação à distância obrigatoriamente tem que ter. E a terceira e mais interessante característica da educação à distância é a gente poder falar de economia. Para quem é economia? Para o aluno, porque ele vai pagar um custo bem menor por um curso da iniciativa privada ou para terminar uma modalidade de ensino, como ensino médio, ou ensino superior. Por quê? As universidades, as instituições, os institutos, eles vão ter um custo menor também. Eles vão pagar pela tecnologia, que é um custo grande, mas que a tecnologia vai ficar ali para ele usar por um bom tempo, então ele não vai ter que pagar mensalmente por aquilo ali. Né? Ele vai pagar o professor uma única vez para gravar uma aula que ele pode estar usando em várias turmas. E aí isso tudo provoca um barateamento. Né? Não tem a questão da alocação do espaço, não tem a questão do uso de material como carteira, quadro, data show, porque tudo está dentro de uma plataforma digitalizada, né, pessoal? Então, isso vai promover o barateamento dos cursos. Mas isso também vai promover um processo reflexivo quanto à qualidade, né, da formação dos profissionais que estão passando por esse tipo de formação. O que pode levar a um super profissional, que inclusive pode superar as expectativas daquele profissional formado na educação presencial, né? Mas isso vai depender única e inteiramente do aluno, se ele tem a dedicação para fazer um curso nessa modalidade e se tornar um profissional capaz de concorrer no mercado de trabalho, né? São os pontos positivos e negativos da educação à distância. Pensando na educação à distância, a gente pensa que está fazendo isso agora nesse momento pandêmico, né? Mas a gente não está fazendo isso. Por que a gente não está fazendo isso? Porque a gente vai estar pensando no ensino remoto. O ensino remoto preconiza a transmissão em tempo real das aulas. A ideia é que o professor e o aluno de uma turma tenham interação no mesmo horário, em que as aulas das disciplinas ocorreriam no modelo presencial. A grosso modo, isso significa manter a rotina da sala de aula em um ambiente virtual, acessado por cada um em diferentes localidades. Veja só, pessoal, aqui está a principal diferença entre educação à distância e ensino remoto, aulas remotas. Aqui, presencialmente, né, o aluno tem que estar naquele horário, o professor tem que estar naquele horário, é ao vivo, a interação seria a mesma que existiria na sala de aula. Essas aulas remotas, elas podem ser pensadas, né, dentro do ensino regular, dentro do ensino presencial, em 20%. Né? A legislação nos diz que 20% das aulas podem ser ministradas de maneira remota, né? O que a legislação nos diz que foi flexibilizada agora por conta do Covid-19. E aí a gente fica encucado pensando como é que a gente vai agora fazer
uma sala de aula, né? Como é que a gente vai fazer uma sala de aula em tempo real, né? Como é que a gente vai dar nossas aulas, como é que a gente vai utilizar tantas ferramentas para poder chamar a atenção do nosso aluno, falar nessa linguagem do cyberespaço e de modo que o nosso aluno entenda e aprenda, porque o resultado final deve ser a aprendizagem. Quando a gente faz essa reflexão, eu chego no meu momento, né, cigano, que vou estar lendo ali o que vocês estão pensando. Porque se você chegou até essa parte do vídeo, vocês estão pensando algo. Vocês estão com duas perguntas na cabeça, vocês já estão irritados com a minha pessoa e vocês estão pensando algo. Vocês estão pensando algo e eu sei o que vocês estão pensando. Né? Estou enrolando aqui que é para poder entender o que vocês estão pensando. Mas vocês estão pensando justamente isso aí, ó. Porque ele acha que devemos saber disso. Por que é que nós devemos saber a diferença entre educação à distância e aulas remotas? Qual é mesmo a diferença dessas duas modalidades? Porque ele falou e eu ainda não entendi. Está tudo parecido. Tudo muito parecido. Bem, eu vou responder primeiro essa primeira pergunta, né? Por que é que eu acho que vocês devem saber isso? Por que é que eu pensei o curso dessa forma? Porque, bebezinho, você passa a vida inteira, você entra na educação como professora da educação infantil com 14 anos de idade como auxiliar de sala, e sai da educação infantil com 95 anos de idade com a mesma reclamação. Nós não somos valorizados, nós não temos recursos suficientes. A escola não dá material para a gente trabalhar, não dá suporte para a gente trabalhar, o salário é pequeno, essas são as mesmas reclamações. Mas sabe por que é que a gente reclama tanto? Além das questões políticas, das questões legais, da questão financeira, tem uma questão imbricada aí que é, a gente se reclama, a gente faz empurrando, mas muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo. Então a gente está dando aula remota, se queixando que dá aula remota, que a educação à distância é ruim, mas a gente não sabe o que é aquilo ali. A gente não entende o conceito, a gente não entende como ela foi pensada, e aí vem o dono de escola, ou vem o Estado, como é meu caso, que é quem é meu patrão, né, porque eu trabalho na iniciativa pública e trabalho para o Instituto, que é a iniciativa privada, e diz, você vai fazer. Aí você cruza os braços e diz, eu vou fazer como? Aí eu vou fazer como? O que é que eu tenho que fazer? Né? O que é isso que estão me pedindo para fazer? Para daí eu poder me colocar. Eu posso fazer isso, porque dentro do que é educação à distância, pede-se para ser feito dessa forma. Dentro de aulas remotas, eu posso fazer isso aqui. E não você ser obrigado a fazer tudo e estar sempre se reclamando da sua condição de vida sem saber por que ela muda. Ela não muda porque muitas vezes nós não conhecemos aquilo que estamos fazendo. Nós fazemos no impulso, nós fazemos porque aprendemos na prática, nós fazemos porque necessitamos. E se você é professor porque você necessita de um emprego, meu amor, você está na profissão errada. Professor precisa estudar, ele precisa saber o que está fazendo para fazer bem feito e ter resultados positivos. Né? Assim como a gestão da escola não pode esquecer que ela também é educadora. E que se ela não conhecer, ela pode estar pedindo o impossível a seu professor e quando ele não consegue fazer, né, ele acaba julgando, culpabilizando o professor. E isso não pode acontecer. Ambas as partes têm que ser esclarecidas para que um não explore o outro e para que um não culpe o outro por aquilo que deu errado. É por isso que vocês precisam, antes das dicas, né, de como fazer uma boa aula remota ou de como fazer uma boa educação à distância, saber o que é aula remota e o que é educação à distância. E para responder a segunda pergunta, qual é mesmo a diferença dessas modalidades, a gente precisa seguir a nossa aula e pensar em algumas perguntas, né? Quais as diferenças entre as aulas remotas e a ED na prática, né? A primeira pergunta, para a gente responder essa pergunta grandona, né, é uma pergunta um pouco menor, que é como é a dinâmica de aula da educação à distância e como é a dinâmica de aula das aulas remotas na prática. A aula EAD prioriza o uso de videoaulas gravadas, garantindo acesso assincrônico, ou seja, a qualquer momento, e buscando promover conteúdos e atividades autoinstrucionais. O que é que significa isso? Que o próprio vídeo, que a própria videoaula, vai ensinar aquele conhecimento ao discente que está fazendo uso da plataforma e que ele vai entender só de assistir essa videoaula. Ele não vai precisar estar tirando dúvidas, porque essa videoaula ela é tão esclarecedora que poucas dúvidas vão surgir. E as poucas dúvidas que vão surgir, não vai ter a figura do professor, mas de um tutor para retirar as dúvidas e para elaborar esse material, né?
que o aluno consiga acompanhar e realizar sozinho as aulas. Já na aula remota, ela é baseada principalmente em transmissões ao vivo, aquela que você usa a live do Instagram, o canal do YouTube, né, o Google Meet, o Google Classroom. Né? Então, vocês vão estar assistindo a essas aulas no formato ao vivo. Então, essas aulas vão ser gravadas, essas aulas vão ser... Só um segundo, pessoal. Essas aulas vão ser gravadas, não vão ser elas podem até ser gravadas para poder o aluno assistir posteriormente. No entanto, elas vão, né, tá no formato ao vivo e os alunos vão estar lá nos horários habituais de aula e vão estar tirando dúvidas, vão estar interagindo. Há um processo de interação bem maior na aula remota do que na educação à distância, pessoal. Então a gente precisa, né, entender que a diferença básica entre as duas está no tempo, né? Nessa relação tempo e espaço. Enquanto na EAD é gravado e o aluno pode assistir a hora que quiser, na aula remota deveria estar acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter cuidado para não estar promovendo aulas remotas no formato EAD ou educação à distância no formato de aula remota. Então tem que ter cuidado quando a gente vai falar do que está fazendo. Só um segundinho que travou aqui, mas vai já passar. A próxima pergunta, como são os materiais didáticos? O que é que eu posso utilizar em uma e o que é que eu posso utilizar na outra? A aula da educação à distância, do ensino à distância, né, a realização das aulas é planejada de forma unificada, gerando um calendário para todos os alunos dentro do conteúdo programado para a série. Então, o aluno ele pode assistir uma aula quando ele quiser, mas dentro de um calendário específico de atividades. Hoje até daqui a 8 dias a aula está disponível, daqui a 15 dias você tem que entregar o trabalho e tal. E o formato dessa aula ela é bem desenhado dentro de um espaço virtual, dentro de uma plataforma bem editada. Já a aula remota, ela segue um calendário proposto pelo plano de aula, né, que é aquele planozinho anual que nós fazemos no início do ano, quando estamos planejando todas as atividades do ano, as festividades e tudo, devendo receber apenas as mudanças necessárias para atender o cenário de crise. Né? Então, a gente está no cenário de crise e a gente pode estar adaptando. Se vocês estiverem ouvindo barulhos, ruídos, pessoal, é a minha rua, que ela é bem movimentada e eu estou gravando aqui no espaço mais próximo possível do roteador, que acaba ficando perto, né? Que às vezes a gente precisa utilizar algum recurso de internet. Então, essa questão dos materiais didáticos, elas giram em torno de um planejamento para o formato, se é educação à distância ou educação remota. Vamos lá. Seguindo isso, nosso cronograma, tem mais uma perguntinha. Como tirar as dúvidas dos alunos em cada processo, em cada modalidade? O ensino à distância, a aula no ensino à distância, normalmente as plataformas usadas para disponibilização de videoaulas possuem também meios de interação com o tutor da disciplina, o que pode ocorrer em tempo real ou de forma assíncrona, ou seja, eu posso mandar um e-mail para o tutor hoje, ele me responder daqui a 3 dias, né, tirando a minha dúvida, dependendo da flexibilidade dos horários que esse profissional irá destinar para esse tipo de atendimento. Já na aula remota, como as aulas são pautadas em transmissões ao vivo, os alunos possuem interação diária ou frequente com o professor para sanar suas dúvidas. Embora isso possa ser uma interação mais pessoal, dúvidas sugeridas durante as atividades complementares exigem maior organização, principalmente dos alunos, para que não deixem de registrar e questionar o educador no encontro seguinte. E aí, pessoal, é onde está aquela história. Na aula remota tem a possibilidade de usar vários canais. Por exemplo, eu posso usar o Google Meet para ter a minha aula, o aluno tirar a dúvida ali na sala de aula, mas deixar meu WhatsApp disponível para que meu aluno tire as dúvidas. Isso vai gerar uma maior carga de trabalho para o professor. Então, você, dono de escola, que está tendo a oportunidade de assistir esse vídeo, entenda. Sim, nas aulas remotas o professor trabalha mais. Por que o professor trabalha mais? Porque além do planejamento e da execução da aula, que já era uma rotina na atividade presencial, ele vai ter que produzir um material audiovisual, ele vai ter que disponibilizar uma carga de tempo maior para retirar dúvidas, ele vai estar tirando dúvidas individualmente dos alunos. Então, tudo isso vai gerar
vai gerar uma carga de trabalho maior? Sim, dos professores. Então, pessoal, é injusto você ganhar menos porque está trabalhando em casa. Você está trabalhando em casa, mas vai gerar uma carga de trabalho maior para você. Né? Como acontecem as avaliações? Esse também é um ponto bem crítico de diferenciação entre ensino à distância e aulas remotas. O processo avaliativo tende a ser padronizado no ensino à distância. Muitas vezes com testes de atividades produzidos e corrigidos de maneira automatizadas pelo sistema adotado, que são os famosos quiz. Quem já fez alguma formação pelo ensino à distância sabe que as avaliações, por exemplo, você responde a perguntinha lá que é de assinalar e automaticamente já gera a resposta dizendo se você acertou ou não. Né? Esse é um formato bem conhecido. Na aula remota, normalmente consiste em avaliações criadas pelo professor da matéria, levando em conta o conteúdo abordado durante as aulas remotas para cada uma de suas turmas. E aí essas avaliações elas podem ganhar vários formatos. Lembrando, pessoal, que nesse momento de Covid-19, que essas aulas remotas, por serem uma questão atípica, né, nós não podemos reprovar aluno, porque nós estamos num processo de adaptação. Tanto nós profissionais quanto os alunos desse formato têm as dificuldades que nós falamos nas aulas passadas, das questões socioeconômicas, de acesso à internet. Então, nós não podemos fazer a avaliação no sentido reprovativo, né? Avaliação para entender se o aluno está ou não aprendendo e, a partir daí, refletir a nossa postura enquanto professores de aulas remotas e ver outros mecanismos e ferramentas que podem ser utilizados para o aprendizado desse menino, ou dessa menina, claro. Seguindo aqui, pessoal, né? Vocês devem estar aí com a cara de abuso, pensando isso aqui. Ó. Eu adivinho as coisas e adivinho a distância, porque eu já vim programado para isso, né? E aí, cara, cadê as dicas? Não vai ter, não? Vocês devem estar pensando isso, pessoal. Mas vejam só, povo de Deus. Essas dicas vão chegar. E essas dicas vão chegar agora. Só que, galerinha, eu preparei aqui 5 dicas para vocês que podem estar ajudando vocês a mudar a postura de vocês enquanto professores. Vocês deixarem de ser professor Gabriela. Porque educação, aula, quem faz é a escola pensando na sala e nos indivíduos que compõem aquela sala. Então não tem receita pronta, como eu falei na aula anterior. E aí a primeira dica é: cuide de sua saúde emocional. Alguns professores pediram, inclusive, demissão dos seus trabalhos, porque não estavam dando conta da rotina, não estavam dando de conta da sua vida, de viver essa loucura do isolamento social. Então, você tem que cuidar da sua saúde emocional. Chegou o tempo em que fazer meditação, em que respirar fundo, em que ter um tempo para si, ouvir uma boa música, não é mais coisa de rico, é uma necessidade. É uma necessidade. Você tem que cuidar da sua saúde emocional enquanto chefe e você tem que cuidar da sua saúde emocional enquanto professor, enquanto pessoa e das suas relações interpessoais. Né? Então você precisa muito cuidar da sua saúde emocional, porque se você não estiver bem, você vai fazer uma coisa por obrigação, achando ruim, mal feito, seu aluno não vai aprender e você vai passar o resto da vida reclamando da educação, das aulas remotas, que, minha gente, isso aconteceu forçadamente, mas que vai virar uma rotina, isso veio para ficar. Isso veio para alterar substancialmente a educação. Nós não vamos voltar a ser o mesmo. Então, cuida da tua saúde emocional para a gente seguir em frente. Segue o baile, né? A dica 2 começa a ser relacionada mais à questão técnica mesmo, de como montar suas aulas, né? É estabelecer uma rotina de horários. Você vai estabelecer uma rotina de horários para poder conseguir dar conta. Nessa modalidade em que a gente trabalha em casa, nós começamos a ter 1000 tarefas para fazer. Né? A gente vê as tarefas domésticas sem vontade de fazer. A gente tem ali o marido, a esposa, né, querendo a atenção dentro de casa, porque está todo mundo dentro de casa. Então, não existe mais aquele horário, meia-noite, quando o menino dorme para furufar, ele pode querer furufar a hora que quiser, né? Aí a gente tem as demandas do trabalho, a coordenação da escola ligando,
cobrando coisa, a gente tem menino tirando dúvida, a gente tem necessidade de preparar material para a aula seguinte. Então, se a gente não estabelecer uma rotina, a gente pira. Eu digo porque eu surtei no começo do isolamento social, foi quando eu comecei a estudar sobre isso e dizer assim, não, eu vou ter que montar aqui minha estratégia, meu planejamento. Então, se você não estabelecer rotina, você não consegue dar aula de jeito nenhum nessa modalidade remota, tá, pessoal? Importantíssimo. Aí a gente segue o baile, a gente vai seguir o baile para a próxima dica, né, que é a dica 3. Estude. Gente, por favor. A gente não estuda só porque precisa. É preciso estudar, porque sem estudar não dá certo. Mas você tem que estudar porque conhecimento é poder. Poder. Se eu falei que tecnologia, né, é um veículo de obtenção de poder, de que a educação ela está chegando, né, como mediadora dessas relações de poder a partir do uso da tecnologia e do acesso à informação. Se eu falei que profissões desaparecem, que profissionais perdem o emprego quando a tecnologia surge, se você não estudar, você vai perder poder. Nós é da natureza humana, nós só estamos bem quando nós somos empoderados de algo. Então você precisa estudar para adquirir esse poder e fazer parte desse novo momento da educação. Estudo porque nunca puderam tirar isso de você. Meu amor, quem diz que estudo não leva ninguém a lugar nenhum, é porque está com preguiça de estudar para ir para algum canto. Você precisa estudar para obter novos conhecimentos, porque isso é seu. Seu chefe pode lhe maltratar, mas se você tiver conhecimento, outro chefe com uma visão maior do que a sua, vai reconhecer o conhecimento que você tem. Estude porque você quer conhecer mais. Quanto mais você conhece, mais você se empodera, mais você tem poder de discussão, mais você tem poder de chegar lá e pedir aquele aumento. Estude porque te torna melhor, porque você se refina ao estudar. Estude porque assim você cresce. Estude porque conhecimento é libertador. Né? Sabe aquele poder de dizer não? Você precisa estudar para isso. Para poder dizer não, para poder também dizer sim para as coisas boas e monetárias. A quarta e penúltima dica, pessoal, dessa aula de hoje é seja criativo. Aí você vem com mais uma pergunta para cima de mim. Porra, isso todo mundo me diz. Eu preciso ser criativo. Mas como é que eu posso ser mais criativo? Gente, seguindo a dica 3, estudando. Pesquisando outras aulas, assistindo aulas de outros professores. Porque o que não falta no YouTube hoje é a aula gravada da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e tudo. Assiste outras aulas, não porque você precisa aprender o que são 2 mais 2 ou encontro consonantal, mas porque você quer ver a forma como aquele professor está dando aula, ver se aquilo se adequa à sua sala de aula e ver se você tem condições materiais, financeiras, estruturais, psicológicas para fazer uma aula daquele jeito, ou mesmo para você mudar aquela aula e melhorar ela de acordo com a sua realidade. Ser criativo é sempre ter um parâmetro de comparação positiva. O que é uma comparação positiva, pessoal? É quando eu vejo, porra, que professor criativo, acho que dá para melhorar isso aí e reinventa em cima daquilo que ele já criou. Não é ser um professor que diz, ai, eu não consigo ser criativo como ele. Isso não existe, pessoal. Se a gente fosse comparar sempre se botando para baixo, meu amor, seu lugar não é na educação. Pega a mala e vai embora, procura outro emprego, né? Então, ser criativo é isso. É você ter um parâmetro para partir dele. E a quinta e última dica, que eu considero a mais valiosa de todos, pessoal, é seja um pesquisador reflexivo. Estudar com a base de refletir. E refletir sua própria ação pedagógica. Você tem que ter a capacidade de olhar, de enxergar que sua aula não está dando certo, de ver que não está legal, procurar o porquê que ela não está legal e procurar uma solução para melhorar. Né? Então, as aulas remotas elas vão acontecendo, porque nós não tivemos formação acadêmica para isso. E aí ela vai acontecendo de acordo com a sua autorreflexão e de acordo com sua reflexão conjunta com a gestão da escola, que também precisa realizar uma autorreflexão e dar suporte ao professor. Então, ao invés de vocês sofrerem com a síndrome da Gabriela, sofram com a síndrome do Raul Seixas. Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, oh my God, no que você tem fé em Deus, na Pombogira, em Buda, no que vocês quiserem. Mas tenham fé em alguma coisa, tenham fé na própria vida de vocês, que mudou e que vai continuar mudando, porque a vida é assim. E tentem outra vez todos os dias para poder ser melhor.
Essas são as 5 dicas mais valiosas que eu já encontrei na minha vida, que me moldou como profissional, como pessoa, e que me fez chegar em lugares que eu nunca, às vezes, nem imaginei, e outros que eu queria chegar e eu disse, eu quero ser daquele jeito, e eu fui ser daquele jeito, porque eu tentei outra vez. Eu errei várias vezes, eu erro várias vezes. Eu errei fazendo esse vídeo, né? Então, tipo assim, cara, a gente aprende fazendo mesmo, né? Então, pessoal, diante dessas dicas, eu quero deixar aqui um exagero de gratidão para vocês. Aquele abraço gostoso, aquele muito obrigado por vocês terem conseguido chegar no fim do vídeo. E dizer que vem o curso da BNCC da Educação Infantil aí. Vem aí o Congresso de Neuroeducação. E eu quero muito encontrar com vocês de novo, porque toda vida que 2 seres humanos se encontram, ele deixa um pouquinho de si, leva um pouquinho do outro. E toda vida que eu levo um pouquinho de alguém, eu cresço enquanto ser humano. E é isso que eu quero fazer sempre. Evoluir como ser humano, ajudando outros seres humanos a evoluir. Um beijão para vocês, pessoal. E até as aulas da BNCC, porque eu estou contando com vocês, sem dúvida.